A segunda apresentação é um bocado diferente desta, porque é um bocadinho polémica. Isto tem a ver um bocado com a forma como, com os projetos que têm havido. Eu peço desculpa de passar assim diretamente, mas pronto. Tem um bocado a ver com os projetos que têm havido. Eu agora estou envolvido num projeto relacionado com o tratamento humano de cefalópodes, porque os cefalópodes passaram a ser considerados semelhantes aos animais ditos superiores, aos vertebrados principalmente, por causa da forma como eles são sencientes, portanto a capacidade que eles têm de apreender o que se passa à volta deles, e portanto houve uma legislação que foi alterada e nós estamos a trabalhar um bocado na forma como se lida com os organismos, para já num ambiente de investigação. Embora esta legislação seja especificamente para quem trabalha com animais em laboratório e não tanto para quem faz investigação de pescas, nós achamos que seria talvez interessante começar a abordar o assunto nas pescas também, na investigação de pescas, e portanto esta apresentação pretende sensibilizar as pessoas para os problemas, e eu tornei-a propositadamente maçadora em termos visuais para não dar grande ênfase àquilo que vou dizer. E isto é bom fazer esta pequena introdução, que é para depois também não parecer tão estranho. Eu aqui envolvi, já agora antes de continuar, eu aqui envolvi uma série de pessoas, porque quando preparei esta apresentação estava a pensar, e fiz uma pequena análise relacionada com várias espécies, porque as outras espécies de vertebrados também já eram protegidas, não é? E os peixes são umas delas, e algumas espécies de peixes podem eventualmente passar por um tratamento semelhante, e portanto fui procurar aqui o grupo da Ivone e fomos pensar nas espécies de elasmobranquios que eventualmente possam ter um tratamento semelhante aos dos polvos, em concreto. E também falei ali com o engenheiro Irineu para a possibilidade de depois desenvolvermos uns procedimentos específicos, portanto uma espécie de um manual de boas práticas de como lidar com os organismos a bordo. Mas isto ainda é um trabalho que está no início do desenvolvimento, e eu aqui, quando fiz a apresentação, como digo, pretendo só alertar as pessoas para os problemas e não tanto resolvê-los desde já. E depois isto mais tarde, espero, virá a ser uma publicação em que tem todas estas espécies, mas para esta apresentação especificamente eu vocacionei-a para o polvo, porque estávamos numa sessão temática de cefalópodes. Portanto, não falo aqui das outras espécies. Mas, no entanto, estas pessoas são autoras na mesma e não quis deixar de falar nesse assunto. Agora, em 2010, para quem não sabe, saiu uma nova diretiva comunitária, a 2010-63, em que foi alterada toda a forma de lidar humanamente com os organismos que são utilizados no meio laboratorial. Isto tem a ver com os modelos, com os organismos que servem de modelo para investigação biomédica, por exemplo, desde ratinhos até, desde chimpanzés, eventualmente, até ratinhos, e depois mais para baixo, passando pelos peixes-zebra, que é um dos organismos que tem sido também muito utilizado e que também tem manuais de boas práticas de lidar com eles, e agora os cefalópodes. Portanto, todos os procedimentos foram alterados a partir do momento em que esta diretiva foi publicada, com a salvaguarda de que ela foi sendo transposta para a legislação nacional dos vários países em momentos diferentes. Neste momento acho que ainda faltam 2 países transpor, mas a maioria deles já transpuseram a legislação, portanto, aqui em Portugal incluído. Portanto, neste momento estamos sujeitos a funcionar com base nela. Portanto, esta legislação protege os cefalópodes, entre outros, de terem um tratamento que lhes cause um sofrimento desnecessário. E um dos artigos da legislação especificamente ressalva que esta lei não se aplica a todas as práticas que sejam feitas com o objetivo primário de identificar um animal. Se os nossos cruzeiros de investigação servem para identificar animais ou não, é outra questão. Se de facto esta lei não se aplica às nossas investigações, ou se aplica, é algo que até agora ninguém clarificou muito bem, mas de qualquer modo eu acho que de uma maneira proativa nós devemos pensar nestes assuntos e, portanto, também é uma das razões porque eles estão aqui abordados. Portanto, eu penso que nós, como investigadores de pescas, não estamos pelo menos isentos da responsabilidade moral de pensar nos assuntos, e portanto acho que é uma boa altura para começarmos a ser introduzidos a esses assuntos. E de alguma maneira nós também sabemos que a forma como se trabalha a bordo tem muitas falhas, não é? Há muita água a entrar no sistema. Portanto, poderíamos talvez tentar otimizar um bocado a maneira como estas investigações são feitas, porque existem 3 R's que estão na base desta política, que é refinar, reduzir e substituir, replace em inglês, os organismos vivos por outros. Portanto, diminuir o número deles, utilizá-los para mais coisas e melhor, ou substituí-los por outros. Por exemplo, modelo matemático em vez de um bicho, pode ser uma boa maneira de substituir.
Algumas das campanhas, existem campanhas alternativas. Há campanhas em que não se faz pesca. Não serão muito eficientes, mas, no entanto, é verdade. Para os lagostins, por exemplo, nos países a norte daqui do nosso sistema, a Inglaterra principalmente, as campanhas são feitas com câmaras. Portanto, fazem-se transetos com câmaras, filma-se o fundo, contam-se os buracos, normalmente, atribuem-se ao número de lagostins e faz-se a determinação do número de lagostins dessa forma. Portanto, em princípio, evita-se matá-los. Também sabemos que o número de estações de pesca depende daquilo que se pretende. Portanto, existe algum espaço de manobra para otimizar o número de estações de acordo com os objetivos e fazer uma tentativa de reduzir o número de estações. Mas, por último, tendo já feito todos esses procedimentos, também se pode pensar que alguns animais sobrevivem ao arrasto e que podem ser processados de uma forma diferente para impedir que haja mortalidade desnecessária sobre eles. Porque, se bem que é verdade que rejeitar animais pode ter consequências em termos de pesca, em termos de investigação, nós estamos a falar de uma proporção dos recursos que é relativamente ínfima, portanto não estamos a alterar nenhuma do equilíbrio do ecossistema, apenas estamos a tentar evitar que alguns indivíduos que possam não morrer, não morram. E para além disso, existem eventualmente, se cada um de nós ficar a pensar aqui sobre este assunto um tempo, vamos lembrar-nos de outras maneiras de melhorar a forma de trabalhar nos cruzeiros de investigação. Isto tudo, portanto, para tentar atingir aquilo que foram as linhas guias que foram desenvolvidas por um grupo de trabalho que criou estas coisas chamado Arrive. Era um grupo específico para pensar neste assunto e que existe toda a descrição do processo e a forma como se pode melhorar aquilo que se faz com os animais está nesta página que está aqui referenciada. E tudo isto, continuo a dizer, foi feito especificamente para animais de laboratório e não particularmente para os nossos, e não de todo para os nossos. Portanto, esta comunicação que eu fiz pretende fazer com que as pessoas pensem no assunto, reflitam sobre as espécies que possam eventualmente até nem ser espécies prioritárias e que tenham uma sobrevivência elevada. Pretendia, neste caso, focar-se no polvo, uma vez que era uma sessão temática de polvo, e sugerir algumas melhorias que nós, nos autores que pensámos nisto... Tem uma grande sobrevivência. O polvo quase sempre sobrevive até chegar ao convés, sim. Mesmo no arrasto, sim. Especificamente, eu não tenciono com isto pôr em causa a maneira como se fazem as campanhas de investigação, nem em termos de metodologia, nem sequer se é necessário ou não é necessário fazer aquilo que se está a fazer. É só para deixar esta ressalva também. Normalmente, o que nós fazemos com as campanhas de investigação é produzir séries temporais que possam ser comparadas com as que vêm da atividade comercial. Portanto, normalmente nós temos uma ideia de que é desembarcado, que tamanhos os bichos têm, estados de maturação, todas essas coisas, e depois quando fazemos o cruzeiro, tentamos de uma forma independente corroborar essa informação que é obtida através da atividade comercial. E também, como às vezes é difícil obter determinados parâmetros biológicos dos organismos que são obtidos da atividade comercial, há coisas que se complementam através das campanhas de investigação. E normalmente tudo isto se processa de acordo com aquilo que é sugerido por este grupo do ICES, que é o IBTS, que trabalha especificamente sobre os cruzeiros de investigação e cujo objetivo é precisamente otimizar a forma como estes cruzeiros se processam. Normalmente, nas campanhas de investigação, há um número relativamente limitado de espécies que são, de facto, objeto da campanha. Portanto, ou se pretende fazer alguma coisa para a pescada, ou para o lagostim, para a sardinha, para o que for, mas uma vasta maioria das espécies não nos interessam assim de forma especial. Para essas que não nos interessam particularmente, muitas vezes o que se faz é obter apenas comprimentos e pesos por classe de comprimento. Portanto, na verdade, a gente agrupa os organismos por espécies e depois medimos e pesamos, e mais nada. Portanto, podemos pensar logo a partir daí que, enfim, de alguma maneira talvez pudesse evitar essa mortalidade. E por acaso, quando vêm aqui miúdos a fazer visitas guiadas na instituição, muitos deles já nos questionam sobre esse assunto. Porque é que nós estamos a matar tantos bichos só para saber quantos bichos é que há, ou qualquer coisa semelhante. Portanto, normalmente o público tende a começar a pressionar-nos relativamente a estes assuntos, e essa também é uma das razões boas para se pensar neles à partida. Depois, para além disso, os cruzeiros servem para outras coisas, mas podem continuar a servir, não é? Para obter alguma informação sobre outro tipo de coisas que se passam no mar. Normalmente, a sequência de procedimentos, eu aqui tentei elencá-los mais ou menos pela ordem que eles são efetuados, mas não tem necessariamente que ser assim. Depende um bocado das equipas e da forma como as coisas são efetuadas, mas costuma começar por se fazer uma triagem, uma identificação das espécies e depois os pesos das espécies todas em conjunto. Depois processa-se as espécies-alvo da campanha,
Obtêm-se amostras para aquelas pessoas que não puderam ir na campanha, mas que querem ver os organismos e trazem-se para a terra. E depois então vai-se às espécies que têm uma prioridade mais baixa e eventualmente algum outro pedido que tenha surgido sobre alguma questão que normalmente não é abordada. Alguns destes, como digo aqui em baixo, podem ser feitos em conjunto, depende das equipas que estão em funcionamento. Normalmente não há nenhum objetivo de priorização do trabalho relacionado com os objetivos do ponto de vista de bem-estar animal. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com bem-estar animal é ignorado completamente. Também não existe, obviamente, de acordo com isso, nenhuma preocupação com estas linhas mestras que têm sido estabelecidas para tratar destes animais. E também não há nenhum cuidado relacionado àquilo que é a percepção do público sobre o trabalho que nós andamos a fazer. E até agora não tem havido grandes problemas com isso. Mas é bom realçar que foi até agora só. Há países onde estas coisas já são um grande problema. Em relação ao polvo em concreto, normalmente os polvos sobrevivem, aqui para responder à Ivone, sobrevivem até chegar ao convés, mesmo depois de um arrasto de 60 minutos. É muito habitual os polvos que tenham estado numa rede durante 60 minutos ainda chegarem ao convés vivos. E quando chegam ao convés, eles quase sempre têm uma atitude que denota que eles têm uma espécie de intenção de fugir. Portanto, não é só a estrebuchar no convés, como acontece a alguns peixes, não é? Os polvos normalmente tentam fugir. E de alguma forma isso dá a entender que eles estão mais ou menos conscientes daquilo que está a passar com eles. Normalmente quando se põem numa caixa, tentam sair da caixa. Quando estão no meio dos outros organismos, tentam sair do meio desses organismos. E continuam a ter este tipo de atitude, mesmo que nós insistamos em pô-los de volta nos sítios onde eles estavam, continuam a tentar sistematicamente fazer isto, até que a certa altura já perderam a água e já não podem fazer. Mas normalmente isto dura pelo menos 30 minutos. Sim. Depois chegar a esquecer. Diz. Isso é um bocadinho duvidoso, porque eles escapam em relação aos peixes, porque os peixes não têm capacidade de se mover. Sim, pode haver. Portanto, não quer dizer que sejam não quer dizer que sejam muito diferentes dos peixes. Racional, não é? Sim, não quero dizer só por isso, mas por outras coisas que a gente sabe, pode haver alguma intenção, alguma racionalidade nesse processamento. Claro que os peixes têm, como tu dizes, menos mobilidade fora d'água, não é? Portanto é mais difícil para eles. E alguns peixes que têm uma mobilidade também tendem a ter um comportamento vagamente semelhante. Por exemplo, e as patas roxas e esse tipo de bichos também têm alguma tendência para fazer. O que eu estou a dizer não quer dizer que sejam, é uma coisa de escape, porque estão numa situação de stress. Portanto, sim, mas eles não fogem. Por exemplo, eles não quer dizer, quando eles fogem, procuram aproximar-se da água. Quer dizer, há assim uns comportamentos que podem levar a pensar que aquilo não é completamente por acaso. Claro que essas coisas nós não podemos perguntar aos polvos, não é? Eles não respondem nada. Portanto, é tudo relativo, mas a possibilidade existe, portanto nós devemos pensar nela. Em condições em que nós damos, em circunstâncias em que nós já temos dado umas condições mais ou menos apropriadas aos bichos, eles mantêm-se vivos. Basta ter uma caixa com arejamento, metemos o polvo lá dentro, uma caixa com água, obviamente, arejamento, e o polvo mantém-se vivo o tempo que for preciso. Portanto, já temos tido fêmeas, inclusivamente com ovos, e ficam ali até nascerem as paralarvas e continuam, quer dizer, no caso, elas morrerão. Como estão confortáveis, se calhar não querem fugir. Pois não, isso tudo bem, não estou a dizer o contrário, estou só a dizer que os bichos podem sobreviver. Isto aqui é só para mostrar que eles, quando têm condições mínimas razoáveis, podem sobreviver no convés. Portanto, não é preciso que eles morram, não há necessidade de os matar por essa razão. E se nós nos proporcionarmos sítios para se esconderem e comida, se for um bicho que não esteja em reprodução, também fica ali. Já temos tido bichos lá para alguns outros estudos, inclusive estudos em laboratório, que ficam dentro de caixas, com pedras, onde nós pomos caranguejos, peixes, e eles ficam ali, não saem. Portanto, é possível mantê-los vivos a bordo sem grandes dificuldades. Mas, de facto, nós sabemos, por outros estudos, que os polvos são animais sencientes. Eles têm uma noção bastante boa do que se passa à volta deles. E de alguma maneira, eles também transmitem um pouco daquilo que se passa com eles, porque têm mudanças de cromatismo, têm mudanças de textura da pele, e todas essas coisas têm associação, é possível associá-las a situações específicas, e portanto dá a ideia que existe alguma resposta às condições do meio. Em determinadas circunstâncias pode-se saber claramente que as condições da água não são adequadas porque os polvos, e os chocos, mas os polvos neste caso, fazem mostrar isso através do aspecto que têm. Claro que, como eu já disse anteriormente, há outras espécies que eventualmente até são semelhantes ao polvo, mas aqui eu estava a tentar abordar particularmente o polvo. E, portanto, todas essas espécies podem eventualmente ter o mesmo tipo de compreensão do que se passa à volta delas e de ser tão sensíveis como o polvo àquilo que se está a passar.
No caso, para tentar reduzir os problemas porque estes animais passam, há uma série de possibilidades relativamente simples que nós podemos considerar no nosso trabalho do dia-a-dia. E, portanto, basicamente a ideia principal deste trabalho era chegar aqui. Portanto, bastando, não fazendo grandes alterações à logística das campanhas, nós, pelo menos, conseguimos identificar algumas coisas que se podem fazer. Podemos ter, por exemplo, alguns tanques, desde que haja espaço para isso, podemos ter tanques. Se não tivermos possibilidade de lidar logo com os animais, podemos ter tanques em que pomos os organismos que não são prioridade durante o tempo que for necessário nós estarmos a trabalhar, e durante esse tempo esses organismos não só se mantêm vivos, como de alguma maneira nos permitem também ter fazer uma espécie de triagem em relação àqueles que eventualmente, apesar de estarem vivos, não têm capacidade de sobrevivência, porque das espécies que são postas dentro de um tanque, normalmente, em relação aos peixes, por exemplo, nós vimos alguns já não nadam lá muito direitos, outros têm outro tipo de problemas e, portanto, pode-se triar à cabeça logo aqueles que provavelmente não vale a pena voltar a pôr no mar e os outros que sim, vale a pena. Podemos também fazer uma inversão das prioridades, não é? E utilizar como prioridade máxima não aquelas espécies cujo objetivo está na base da elaboração da campanha, mas sim aquelas que nós sabemos que podem sobreviver. E, portanto, basear só nisso o nosso protocolo e começar por essas. E, a partir daí, seguir o protocolo das outras que já existem. E, no meio de tudo isto, como há espécies que, de facto, têm um interesse relativamente pequeno para as campanhas, nós também podemos tomar a decisão, pura e simplesmente, de não as processar. Portanto, é uma das coisas que eu acho que, em alguns casos, pode ser uma consideração que, pelo menos, entre determinadas campanhas, não todas, mas pelo menos, sei lá, 2 em 2 ou de 3 em 3, algumas espécies, pura e simplesmente, poderiam ser devolvidas ao mar assim que chegam ao convés. Isto são ideias. São ideias que não deixam de ser válidas, acho eu. Podem ser contestadas, obviamente, mas que também se podem juntar a outras que as pessoas tenham. E, portanto, foi esta a ideia da apresentação.